Ah, não, eu não levo bandeja de volta no restaurante não, cara. Depois o trabalhador ali vai ficar desempregado e é pelo mesmo motivo que eu não testo meu código. Imagina aí depois um monte de QA sem ter o que fazer. Polêmica! Até que ponto um dev deve testar suas coisas sem que esteja fazendo o trabalho do QA? Esse tweet é muito bom. O Felipe Alvarenga falou aqui, ó, no mínimo testar o Happy Path, que seria o caminho feliz. Eu dei os meus 20 centavos, mas vamos ver se a gente acha mais algum reply interessante. Até que ponto um dev deve testar suas coisas? Sim. A gente vai tocar nesse assunto aqui também, que a Juliana Dias comentou, ó, saudades QA no time. Faz anos que não tenho isso. Vamos comentar sobre, então, empresas que não têm time de QA at all. O Gustavo fala, né, talvez dá pra dar um passo atrás e se perguntar, precisa mesmo de QA? E eu comecei a perceber que a maioria dos devs aqui acreditam que QA serve pra testar, pra achar bug, né? Não, o que QA faz, né? O QA, ele primeiro enche o saco do dev e depois tenta encontrar bug. E quem não tem QA? Quem não tem QA chora. Mas aí a gente tem um ponto, né? Se não testar, não tem bug. É a mesma coisa. Se tu não escrever código, tu também não vai ter bug. Vamos, quem sabe, dar um passo atrás e perguntar qual o real trabalho de um QA? O que o QA faz? Ó, o Felipe fala aqui, ó, cada empresa é diferente, mas os times que eu passei e que mais funcionaram as atribuições do QA eram QA, trabalhar com os devs para definir uma estratégia de teste para cada projeto, time, definir um test pyramid, por exemplo, a pirâmide da qualidade. E a pirâmide da qualidade, ela é importante porque nem tudo vale a pena ser automatizado, nem tudo vale a pena ser testado, né? Então tem coisas que a gente deixa mesmo estourar em produção. Até, claro, que a gente consiga priorizar e resolver isso, né? Trabalhar com os devs para definir uma infraestrutura de automação que permita que o time de QA contribua automatizando test case. E tá cada vez mais comum, né, o QA precisar programar e ele mesmo automatizar testes, né? Hoje em dia, QA tem que automatizar. Se tu é um QA que faz tudo manualmente, cara, sinto muito. Teus dias estão contados. Ou não, né? Vamos falar disso depois. Serem responsáveis pelo release train periódico de cada projeto time. Ok, essa responsabilidade aqui eu nunca vi no QA. Costuma ser de algum tech lead, tá ligado? Trabalhar com os devs para identificar e definir qual a melhor estratégia de branching e o pipeline de build tests. Trabalhar com os devs para definir um processo onde os devs têm responsabilidade de testar um certo escopo antes de mandar para QA. E esse ponto aqui é muito complicado, né? Porque quando tu obriga, por exemplo, o dev a passar o processo de teste para o QA, tu tem que entender que o dev tem bias. Esse é um dos motivos também que algumas empresas possuem um time de QA. Porque, cara, tu como dev, primeiro que tu não pode testar a tua própria funcionalidade, né? Porque tu tem todo o bias de implementação. Tu precisa de um segundo olhar ali. Esse processo aqui é complicado. Tu também não pode dar tudo mastigado pro QA, porque senão acaba testando, o QA acaba simplesmente fazendo o trabalho ali de execução ao invés de pensar em cenários que talvez o dev tenha deixado passar, né? Testar manualmente apenas os fluxos mais críticos e difíceis de automatizar. Esse é um bom ponto. Não só difícil de automatizar, né? Tem coisas que tu não consegue automatizar com a mesma qualidade. Tem coisas assim que, cara, tem integrações que tu pode usar mock, que tu pode usar servidor de staging, mas que em produção dá uns bugs, tá ligado? Que tu nunca vai conseguir priorizar, testar todos esses cenários, né? E aí testar manualmente acaba sendo mais barato do que tu investir horas de engenharia para testar, principalmente se tu depende de terceiros ou diferentes fabricantes, né? O objetivo dos outros bullet points é basicamente reduzir ao máximo possível o tempo que o time de QA gasta com testes manuais. Esse é o objetivo de fato. Esse approach assim é como alguns times que eu trabalhei tentam adotar a filosofia de shifting testing to the left, ou seja, testar mais cedo no fluxo, priorizar a interação dev QA para garantir que isso seja possível e automatizar o máximo possível. Ótima contribuição. Então, shifting to the left ainda mais, deixa eu mostrar meus 20 centavos aqui. Até que ponto um dev deve testar as suas coisas? Vamos lá, começando pelo básico, tá? Um dev tem que prezar por um processo de code review e uma boa descrição no teu pull request. Isso envolve listar como os teus colegas dev podem testar o que tu fez, listar modificações de telas com antes e depois, de preferência com screenshot. Se for back-end, por exemplo, tu vai listar ali as mudanças de API, o que quebrou de contrato, listar atualizações de bibliotecas e fazer teste unitário pro caminho feliz e também para tratamento de erros. Cara, se tu fizer isso aqui, é o básico, tá ligado? Não precisa nem fazer muito teste. Se fizer um mínimo que
checklistei a cada pull request, tu vai já pegar muito bug, principalmente se proibir a cultura do LGTM, né? O Looking Good to Me, em aprovar um pull request. Então, quando tu faz isso aqui, tu já vai dar, por exemplo, informação, contexto para os teus colegas dev avaliarem o que estava no teu ticket, o que tu tá mudando e talvez consequências dessa tua mudança, né? Porque tem muita coisa que é bug que tu encontra em produção, que na verdade é uma consequência de uma implementação que tu fez, e não que a tua implementação tá errada ou a implementação ali foi feita com bug, né? Na verdade, a tua implementação tá causando bug em outra parte do sistema. E é isso, agora é o quê? Meio-dia 5, meio-dia 6 aí. O próximo minuto vai me dar fome agora. Por quê, Lucas? Porque esse vídeo está sendo patrocinado pela NordVPN. E o que isso tem a ver com fome? É que eles estão com uma oferta especial onde os assinantes ganham um voucher do iFood. É voucher ou voucher? Cara, se tu não conhece a NordVPN, ela é basicamente o serviço líder de VPN. Eles usam tecnologia de ponta para garantir que todos os teus dispositivos fiquem aí seguros, né, ao navegar na internet e também livres de malware. Tá, mas protegido mesmo, Lucas? Assim, quanto protegido? Eu posso dizer que, digamos assim, o computador mais poderoso do mundo levaria bilhões de anos para descriptografar os teus dados. E a NordVPN, claro, é conhecida pelos serviços de VPN. Mas eles possuem outras funcionalidades que talvez tu ainda não conheça, como proteção contra malwares, acesso remoto de arquivos e monitoramento da Dark Web. E sim, claro, tu pode usar a NordVPN para acessar aquele teu conteúdo de streaming que só está disponível em outros países. A NordVPN tem uma funcionalidade chamada Smart Play. Tu lembra daquele vídeo que eu expliquei como a Netflix funciona? Pois é, lá eu falei do DNS, né? Então o que a NordVPN faz é alterar os DNS e também ocultar o teu IP. E essa tua conexão também vai ser criptografada, o que tudo isso combinado vai permitir que tu consiga aí visitar os teus streamings favoritos. Então, do dia 29 de novembro ao dia 9 de janeiro, novos assinantes da NordVPN vão estar ganhando algumas coisas. O voucher do iFood, 3 meses extras de assinatura e 67% de desconto. Isso é válido para quem adquirir os planos Standard, Plus ou completo de 2 anos e tem que ser assinante aí pelo menos 30 dias. Mas então, como eu tava falando, cara, QA não é só navegar no app e achar bug. Se isso é ser QA pra ti, esse QA vai perder o emprego em pouco tempo. A não ser que seja aí o QStar rouba o emprego do dev, né? Se o QStar roubar o emprego do dev, aí a gente vai precisar de alguém pra testar, né? Naquele estilo usuário remunerado. Mas presta atenção, cara. Eu recebi aqui alguns depoimentos de amigos que trabalham como QA e um deles me mandou e-mail. Deixa eu ler aqui pra vocês. Fala, Lucas, como prometido, trabalhar com QA na real é bem mais do que só achar bug. É tipo ser um evangelista da qualidade, tá ligado? A gente precisa entender bem o que tá fazendo para garantir que tudo funcione liso, sem empecilhos. E é preciso ter uma parceria com os devs. É essencial a gente estar sempre trocando ideias, entendendo as necessidades deles e explicando os nossos pontos de vista. É um trabalho de equipe mesmo. A automação de teste ajuda bastante, mas tem horas que o olho humano é insubstituível. Tem coisas que só a gente percebe, um detalhe ou outro que faz toda a diferença. E nem tudo vale a pena ser automatizado, nem todo código pode ser automatizado. E mesmo se for, não é apenas sobre não ter bug. No final, o que importa mesmo é que o usuário tenha uma experiência boa sem estresse. A satisfação deles é o nosso objetivo e é isso que nos move, é isso que que faz a gente focar todos os dias. Então, esse é um ponto bem interessante, né? Porque muitas vezes não é só um bug ali que tu vai conseguir fazer unit test. Muitas vezes é tentar descobrir se a acessibilidade está funcionando, né, em todos os dispositivos. E aí é onde eu falei aquela hora que tem testes que tu não consegue fazer porque tu depende de terceiros. Como, por exemplo, como que um dispositivo, uma TV, vai executar o que tu pediu para ela executar de acessibilidade. Então vai depender de diversos fabricantes, né? Que o próprio fabricante pode ter lançado uma versão nova do framework ou do sistema operacional que quebrou a tua acessibilidade. Então tem coisas de fato que tu vai precisar de um olho humano ali vendo. Mas assim, primeiro, né? Hidrate-se e depois, cara, tem muita empresa que não tem time de QA. Vamos falar dessas empresas, então, onde o dev faz esse trabalho. E eu posso dizer que empresa que não tem QA e o dev garante a qualidade, é muito difícil porque a cultura de engenharia da empresa tem que ser muito focada em qualidade. E como eu falei aqui no vídeo, qualidade não é só sobre achar bug e não ter bug no código. Então eu perguntei para um amigo que ele é Lead Principal QA e eu perguntei para ele por que tu acha que as empresas não forçam os dev
a ser QA. E ele fala, não dá pra mudar um dev. Teria que demitir todo mundo e contratar dev com essa mentalidade de testar e manter a qualidade, né? Assisti uma palestra do Head de Engenharia da Wise uma vez e ele tava falando disso, que ou é assim do começo ou você não chega a 100% de dev com testing skills. Eu confesso que é muito difícil tu mudar um dev. É muito difícil tu falar pro dev assim, cara, tu vai ter que testar isso. Ele vai achar, cara, minha hora é muito cara. R$1 milhão já fiz pra empresa só nessas linhas de código que eu escrevi. Tu acha que eu vou estar aqui clicando pra testar um fluxo, cara? Isso é trabalho de peão. A mentalidade da qualidade, ela ou vai estar no time de produto ou ela tem que estar no time de engenharia. A única forma de tu forçar os devs, na verdade não forçar os devs, mas a única forma de tu não precisar ter um time de QA é quando a qualidade tá no time de engenharia. Tu tem uma estrutura operacional no time de engenharia, tu tem líderes técnicos, tu tem engineering managers que vão lutar com POs, com PMs, com um time de produto para não pensar só no deadline, mas pensar também na qualidade. Então, por que tem muita empresa que tu não consegue forçar os devs a ser QA? E as empresas têm um time de QA. E esse time é importante não só para tudo que a gente já falou agora, mas também para manter a roda girando. Porque algumas empresas, a qualidade, ela não vem do time de engenharia. O time de engenharia não tem esse controle de qualidade. O time de engenharia tem que entregar no deadline. Então, tu só consegue esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento, quando o time de engenharia tem autonomia. Do contrário, é top-down e o QA tem que testar para entregar no prazo. Essa é a realidade. Então, o que eu posso concluir é que de duas uma. Nessas empresas que tu não tem um time de QA, ou essa empresa não prioriza a qualidade, ou ela tem uma cultura de qualidade que começa no time de engenharia. E essa cultura tá lá desde o início do time. E aqui eu vou ler nas palavras do meu amigo que é Lead Principal QA, tá? A melhor forma de escalar qualidade numa organização é reduzir o papel do QA, incorporando isso no dev. E sim, tu leu isso de um Principal QA. A melhor forma de escalar a qualidade numa organização é reduzir o papel do QA, incorporando isso no dev. E ele deu uma analogia aqui muito simples para mim, que explica o problema que é muito grave na nossa área. É aquele princípio que funciona assim. Alguém no fim vai testar, tá? Então eu não preciso verificar isso. Eu vou fazer aqui, eu acho que tá certo e depois alguém vai testar. O QA vai testar. Ou o meu colega vai ver no pull request se tá errado ou não. E ele fala, é meio que assim. Digamos que o papel do dev que testa é 100%, tá? Então o dev lá ele tem 100% de tasks. 70% delas vão ser desenvolvendo algo e 30% vão ser testando, tá? Então tu tem um dev que 70% que ele faz é desenvolver e 30% é testar. Aí tu pensa, ao invés de contratar 4 devs nesse estilo, tu pode contratar 3 devs que são 100% dev e um QA que vai testar os 30% de cada dev. E ainda vai sobrar 10%, além da mão de obra dele ser mais barata. Isso funciona da mesma forma, exatamente da mesma forma. Mas, por aquele princípio de que vai ter alguém testando lá depois, é que os devs ficam relaxados e cometem erros bobos. Então, dev, pode ficar tranquilo, tá? Tem aí como objetivo roubar o emprego do QA. Porque mesmo que tu se esforce ao fazer isso, né? QA vai continuar existindo no mundo, porque vão ter projetos que vão demandar, vão ter projetos que precisam de alguém pra assinar. Mas tu se esforçando pra substituir o QA que tu tem no teu time, vai primeiro desafogar o QA para automatizar e para fazer outras coisas que envolvem qualidade. E também tu vai cometer bem menos erros. Erros. Bem menos erros. Foi difícil terminar esse vídeo.